A história do cangaceiro Sabino das Abóboras. Sabino Gomes de Melo, mais conhecido como Cangaceiro, Sabino das Abóboras, ou Sabino Goré. Sabino Goré, nasceu no município de Princesa Isabel. Na sua cidade natal, Sabino morava com o pai e a mãe e os irmãos. Ele tinha dois tios que trabalhavam como vaqueiros do Coronel Marçal Florentino Diniz, na fazenda Abóbora, sendo que um deles era muito conhecido por causa da surdez. Com aproximadamente 11 anos de idade, Sabino foi acolhido por esse tio, na citada propriedade, e em especial pelo Coronel Marçal Florentino Diniz, e sua mulher e filhos. Chegando lá, a esposa do Coronel Marçal observou que ele era bastante inteligente, e resolveu colocá-lo na escola. O Coronel Marçal e sua esposa decidiram ser os seus padrinhos. Na realidade, eles criaram e foram padrinhos de Sabino. Sabino, já rapaz, se tornou-se uma espécie de homem de confiança, gerente e contador do Coronel Marçal, mas nunca foi seu vaqueiro. Sabino Goré era o responsável pelas contas, pagamento do gado e negócios. Depois de um tempo foi trabalhar com Marcolino, filho do Coronel Marçal, e sobrinho de José Pereira, em Cajazeiras. Sabino, na condição de relacionamento na sociedade, chegou a jogar baralho com pessoas importantes da cidade. No entanto, impressionado com as histórias de Lampião, que lhe eram contadas por Marcolino, resolveu engajar-se a esse bando de cangaceiros, tornando-se um dos mais esclarecidos do grupo. No entanto, sem sombra de dúvidas, essa versão autêntica não vai alterar a trajetória de Sabino das Abóboras no cangaço. Dois registros apontam que havia uma certa ligação do Major Floro Diniz, sogro de Marcolino, e pai de Xanduzinha da Música, com o Senhor Pereira. O Coronel Marçal também se relacionava com esse antigo cangaceiro. Certamente daí surgiu o elo de Lampião com o Coronel Marcolino Diniz, filho de Marçal. Certo dia o Coronel Marçal teve uma refrega com Marcolino, pelo fato do seu filho ter destratado José Pereira, quando este o criticou pela estreita ligação com o cangaceiro. Alguns historiadores se referem à fazenda Abóboras como se fosse um covil, ou coiteiros de cangaceiros, mas na realidade, não há como contar a história do cangaço, sem falar na formidável fazenda Abóboras, do Coronel Marçal Floriano Diniz, um dos maiores latifúndios do sertão pernambucano daquela época. A fazenda Abóboras fica em Pernambuco, a poucos quilômetros da divisa com a Paraíba. Ela fica situada no município de Serra Talhada, antiga Vila Bela, à esquerda da estrada que vai para Triunfo, antes de Jatiuca. O genro do Coronel Marçal, José Pereira Lima, inventou aquela maluquice sem fim, em dizer que Sabino seria seu filho com uma de suas empregadas negras, mas isso não era verdade. O fato que Sabino teria sido criado gerou um elo com o Coronel Marçal, o mesmo adotou como sendo padrinho de Sabino. Foi justamente ali que Sabino viveu sua infância. O terrível Sabino Gomes de Melo, um dos mais destacados nomes da história cangaceira, mais audacioso do que o próprio Lampião. Por ser da família dos Gregório, palavra difícil de pronunciar, quando menino era chamado de Sabino Gor, o que levou alguns autores a supor que ele se chamava Sabino Góis. Tendo trabalhado algum tempo como ajudante de vaqueiro na fazenda Goa, na Paraíba, era por isto também que ele ficou conhecido como Sabino Goa, a mesma razão pela qual era igualmente chamado de Sabino das Abóboras. Para alguns estudiosos do cangaço, teria sido Sabino que coordenou a vinda do capitão Lampião para ser tratado pelos médicos, José Lúcio Cordeiro de Lima, e Severino Diniz, de um ferimento no pé, ocasionado pelo confronto do chefe do cangaço com a polícia na localidade de Serra do Catolé, pertencente ao antigo município de Vila Bela, hoje Serra Talhada em Pernambuco. É que a amizade entre Lampião e Sabino teria nascido na fazenda Abóboras e se consolidado a ponto de Sabino se juntar ao rei do cangaço por volta de 1923, e seu bando em uma posição de destaque, no famoso ataque de 5 dias ao Rio Grande do Norte, na cidade de Mossoró, ocorrido em junho de 1927. Existe também outro relato que os historiadores asseguram que a inserção de Sabino no cangaço se deu em razão do assassinato de um primo legítimo de nome Josino Paulo, sendo surdo e mudo. Foi morto por Clementino Quelé, conhecido por Tamanduá Vermelho, nas pilharias do cangaço.
Por outro lado, a corrente que defende o ataque à cidade de Souza, como porta de entrada de Sabino no bando de Lampião. Fato esse que veio a antecipar o afastamento do líder cangaceiro ao poderoso coronel Zé Pereira, de Princesa, cunhado de Marcolino Diniz, entre 1921 e 1922, acompanhou Marcolino para Cajazeiras. Marcolino Pereira Diniz desfrutava de muito prestígio político, era presidente de clube social, dono de uma casa comercial e do jornal O Rebate, tinha franca convivência com a elite cajazeirense. Sabino por sua vez era guarda-costas de Marcolino, e andava ostensivamente armado. Nesta época Sabino passou a realizar nas horas vagas, com um pequeno grupo de homens, pilhagens nas propriedades da região. Foi através do coronel Marcolino, que Sabino trouxe para residir na cidade, sua mãe Maria Paula, carinhosamente chamada pelas pessoas de vó, e suas 4 filhas, Maria, Geni, Alaide Nazinha, e Maria de Lourdes de Lousa. Ao passar do tempo, Sabino já passava a ser um cangaceiro respeitado pelo sertão nordestino, era um homem temível, valente, e cabra macho, dos únicos homens do bando de Lampião que fizeram parte. Poucos sabiam ler e escrever. Sabino era muito inteligente, ele conhecia geograficamente o Nordeste, ele conhecia as estradas e entradas de cada cidade e povoado, município, lugarejo, com a palma de sua mão. Sabino ele conduzia o seu próprio bando de cangaceiros, ele passou a ser um líder do seu grupo, mas a sua amizade com o capitão Virgulino Ferreira vulgo Lampião, foi uma coisa que marcou a sua história. Ele era um exímio atirador, matador, era homem dos serviços de frente, não corria de uma batalha contra os macacos, volantes. O capitão Virgulino Ferreira tinha muita confiança em Sabino. Em 13 de março de 1928, já completando um ano da ousada investida à cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte, Sabino se dirigiu com Lampião e seu bando, para a região do Cariri cearense, entrando nas terras alencarinas, pelos lados de Macapá, atual Jati, indo em direção à Fazenda Batoque, Fazenda Pissarra, de propriedade do coiteiro Antônio Teixeira Leite, seu Antônio da Pirraça, como era conhecido. Arranchados nas terras da fazenda, o bando de Lampião foi alcançado por uma volante comandado pelos tenentes Arlindo, Eurico Rocha e o sargento Manoel Neto. Em uma noite de chuva forte e muito relâmpagos no céu, Sabino e mais outros comparsas se deslocaram até a sede da fazenda para buscar munições e armas, e ao atravessar por um passadiço de uma cerca, foi iluminado por um relâmpago, sendo visto e alvejado rapidamente pelos policiais da volante de Arlindo Rocha. Após Sabino ter sido atingido, ele conseguiu ser resgatado pelos seus companheiros que estavam nesse confronto. O capitão Lampião, ao saber do acontecido, ficou muito triste. Após os dias passarem, cada vez mais Sabino via a morte chegando. O ferimento já não tinha mais como conter, a carne já estava apodrecendo. A todo momento Sabino pedia para o capitão Virgulino Ferreira: atira nele, mas Lampião tinha muita consideração por ele, e acreditava que iria arrumar um jeito de tratá-lo, mas a cada dia ficava mais difícil para o cangaceiro Sabino. Foi então que Sabino pediu para seus companheiros tirar a vida dele. Sabino não queria morrer pela bala dos macacos, ele preferia morrer por companheiro do bando, do que por soldado da volante. Alguns historiadores afirmam que um dos cangaceiros teve tanta pena de Sabino, que chegou a lhe entregar uma arma para ele se suicidar. Sabino tentou se matar por 2 vezes, atirando sobre a sua própria cabeça, mas a arma estava descarregada. Lampião não queria deixar ele se matar, mas depois de alguns tempo, o cangaceiro Mergulhão, já muito comovido com a situação do cangaceiro Sabino, resolveu atender o pedido do seu companheiro. O cangaceiro Mergulhão colocou o mosquetão sobre o ouvido de Sabino e atirou sobre a sua cabeça. Poucos cangaceiros foram tão cultivados, fora o chefe Lampião, do que Sabino Gomes, cuja presença no cangaço a cultura popular se encarregou de perpetuar, a exemplo da estrofe divulgada pelas bandas do sertão, a qual dizia assim: lá vem Sabino mais Lampião, chapéu quebrado, e fuzil na mão. Atuou como cangaceiro manso com seu próprio bando nas serras que separam Pernambuco da Paraíba. Sempre que preciso, agia como o braço armado da família Diniz.
No fim daquele ano conheceu Lampião e fez amizade com ele, mas continuou com seu grupo independente. Depois do ataque à cidade de Sousa, em julho do ano seguinte, Sabino passou a fazer parte do bando de Virgulino, como o quarto homem na hierarquia do grupo, abaixo de Antônio e Livino. O cangaceiro Sabino das Abóboras teve sua história marcada em várias participações em combate com as volantes, durante o período que esteve dentro do cangaço. Sabino das Abóboras estava com Lampião e mais de 100 companheiros no ataque à cidade de Mossoró no Rio Grande do Norte. Sabino fez parte do grupo de Lampião, composto de 70 cangaceiros que visitou o padre Cícero Romão Batista, em 12 de abril de 1926. Sabino esteve presente em alguns importantes eventos da primeira fase do cangaço lampionico, tais como a ida de Lampião ao Juazeiro do Norte no estado do Ceará, março de 1926, onde os cangaceiros se incorporaram aos batalhões. Entre outros estavam Sabino, Luiz Pedro, Jararaca, Ponto Fino, Juriti, Zé Baiano, Mormaço, Jurema, Andorinha, Pintado, Criança, Trovão, Gato Brabo, Fogueira, Vicente Marinho, Beija-Flor, Delicadeza, Lavanderia, Cícero Costa, Cajueiro, Cigano, José Marinho, Antônio Marinheiro, Arvoredo, Cambaio, Moreno, Português, Moita Braba, Algodão, Lagartixa, Cavanhaque, Ângelo Roque, Beleza, Cravo Roxo, Fidalgo, Damião, Zé Venâncio, Linguarudo, Sete Léguas, Ananias, Porqueira e Zé Baião. Patrióticos formados para combater a coluna Prestes Miguel Costa, que naquele período marchava pelo Nordeste e foi um dos líderes durante a tentativa de invasão à cidade de Mossoró no estado do Rio Grande do Norte, em junho de 1927. O ataque a Cajazeiras, Paraíba, comandado por Sabino Gomes de Melo, teve uma enorme repercussão na imprensa, pela ousadia da investida contra uma cidade importante para os padrões da época, servida por estrada de ferro, polo agroindustrial algodoeiro, comércio expressivo, sede de bispado, centro cultural e de ensino reconhecido no Nordeste e outros fatores. A vida e a trajetória de Sabino Gomes permanecem nebulosas, muito embora tenha sido ele um destacado subchefe de grupo ligado a Lampião presente no noticiário da imprensa na década de 1920, auge o banditismo nordestino, talvez tenha partido da imprensa do Ceará, a primeira informação acerca daquela agressão a Cajazeiras, digo talvez porque ainda não tive condições de realizar pesquisa mais ampla nos jornais da época. Mas é certo que o Diário O Nordeste, órgão da Diocese de Fortaleza, por exemplo, noticiou o fato logo no dia seguinte, ainda que com dados precários, sujeitos à correção, como se pode ler na matéria sob o título de A Próspera Cidade de Cajazeiras na Paraíba, é atacada pelo grupo de Sabino Gomes, veiculada no dia 29 de setembro, a partir de informe telegráfico recebido de Lavras da Mangabeira. A cidade de Cajazeiras foi surpreendida, ontem, por um ataque de 38 cangaceiros, chefiados por Sabino Gomes, resistindo até às 22 horas, quando os bandidos, dando-se por vencidos, retiraram-se tomando a direção do Cariri. Houve 3 mortes e 2 casas incendiadas. Na estrada de ferro conseguimos colher os pormenores que se seguem enviados pelo telegrafista da estação da via férrea Ceará a Paraíba, ali existente. Ontem às 14 horas o bando do terrível Sabino Gomes, comparsa de Lampião, passou em Baixa Grande, a 2 léguas daqui, em viagem para esta cidade, tendo ali assassinado pai e filho, Raimundo Casimiro e Francisco Casimiro, por não terem os mesmos a importância que os facinoras exigiram. Às 17 horas, alcançaram a residência dos doutores, Coelho Sobrinho, e José Almeida, estando presente o doutor Abdiel, os quais, para a garantia da honra das suas famílias, deram joias e dinheiro que somaram a mais de 3 contos de réis, incluindo o anel do engenheiro de um deles. Na mesma rua mataram o soldado Domingos Monteiro, o alfaiate Eliezer Alexandre, e Cícero Corneteiro. Os prejuízos dos roubos e incêndios são superiores a 50 contos de réis. Na entrada do comércio mataram os bandidos e uma criança de 10 anos. Assaltaram depois a residência do coronel Sobreira, o qual, não se sujeitando à quantia exigida, foi atacado a bala, reagindo, havendo forte tiroteio.
Os bandidos não conseguiram entrar no comércio, devido à forte resistência da população. No dia seguinte, 30 de setembro, o Nordeste comenta que a população defendeu galhardamente o comércio, resistindo e repelindo a ação dos bandoleiros que recuaram, conduzindo 3 companheiros feridos. Os doutores Coelho Sobrinho, Abdiel Ferreira e José Almeida foram as primeiras pessoas atacadas, sendo o segundo roubado em um anel de engenheiro no valor de R$800 mil. No correr do mês de outubro de 1926, vários números daquele jornal continuaram a repercutir a ação dos bandoleiros, sempre ressaltando a audácia do ataque a Cajazeiras e a eficácia da resistência civil à investida dos homens de Sabino Gomes. 28 de setembro de 1926, um menino de 8 anos de idade se esconde debaixo da cama dos pais. Ele e outras crianças estão acuadas à espera do ataque do bando de cangaceiros liderados por Sabino Gomes, subchefe do bando de Lampião, o temível e famoso rei do cangaço. A cidade de Cajazeiras está em suspense à espera dos homens selvagens que viriam do mato, prometendo todo o tipo de destruição, caso não fossem obedecidas às suas exigências. O sol quente, o calor abafado são alguns dos elementos menos perceptíveis nessa tarde de medo e ansiedade. Os homens testavam as armas, procuravam pontos estratégicos para a defesa da cidade. Na igreja, o bispo defendia sua fé, rezando e pedindo aos céus intervenção para que Nossa Senhora da Piedade protegesse a cidade, e os homens, e mesmo os cangaceiros que fossem eles embora com a graça de Deus. Os cangaceiros nas cercanias da cidade esperavam o melhor momento para atacar, o povo esperava o ataque. A cidade estava sofrendo com a espera angustiada. O historiador e pesquisador, escritor Napoleão Tavares Neves, diz que embora o local da cova do cangaceiro Sabino das Abóboras seja desconhecido, o coronel da Carnaúba, Manuel Pereira Lins, dono da fazenda Carnaúba no Pajeú pernambucano, desconfiava que o cangaceiro havia sido enterrado nas terras entre Macapá, atual Jati, e o sítio Baião, possivelmente por possuir alguma informação privilegiada a respeito do assunto. Outro fato que desperta a desconfiança de que no local esteja enterrado o cangaceiro é o apontamento da cova por populares locais, cuja história que tem sido passada de geração em geração. Aqui termina o texto. Cangaceiro Sabino das Abóboras é um grande mestre que atua no mundo espiritual, com vários relatos de pessoas que afirmam a sua manifestação em seus discípulos. Fontes: Mendes, Juremeiro Canindé.